Vem, papai. Vem nos socorrer. Quando a gente estiver meio perdido, indo por um caminho errado, socorre a nossa vida, Deus. Porque o Senhor é o bom pastor. E o Senhor não deixa uma ovelhinha ficar perdida. O Senhor socorre a nossa vida. Não desiste de nós, Senhor. Não desista de nós. Não desista. Não leve em consideração as besteiras que a gente faz às vezes, papai. Perdoa a gente. Perdoa a gente, Espírito Santo. Vem com o teu perdão sobre nós essa noite. Vem com o teu perdão, com a tua graça sobre o nosso coração. Tu és bom, Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre. Tu és o bom pastor. Eu gosto muito dessa canção, sabe? Porque eu me sinto muitas vezes, não sei vocês, mas muitas vezes eu me sinto como uma ovelhinha perdida. Pode ficar sentado se você quiser. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser sentar no chão. É engraçado que a Bíblia nos compara como uma ovelha. E muitas vezes, não sei você, mas eu me sinto meio perdido. E eu sinto de uma forma muito clara o Senhor vindo e me socorrendo. Amém, queridos? Quantos que sentem o Senhor socorrer a sua vida? Dia após dia. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu percebo assim, ó, Deus falando comigo, não, volta aqui. Sabe o que é isso? Isso é Deus socorrendo a tua vida, querido. Sabe? É Ele socorrendo a tua vida, Ele dando uma direção para você. Não sei se você sabe, mas um dos problemas de uma ovelha é que ela não enxerga muito bem. E às vezes quando ela vê, ela está lá longe de todo mundo, meio perdida. E às vezes, querido, a gente não enxerga muito bem as coisas, sabe? E a gente precisa que Deus venha e nos conduza pelo caminho certo. Amém? Tamo junto? A gente precisa que Deus nos conduza, querido, pelo caminho correto. Eu não sei andar sozinho nessa vida. Eu não sei andar sozinho, porque se eu andar sozinho eu fico perdido. Eu preciso que Deus ande do meu lado. Amém? Eu preciso que Ele ande bem pertinho de mim. Ah, papai. Falar de Deus para mim é algo muito difícil e ao mesmo tempo muito fácil. Porque é difícil explicar quem Deus é. Mas é muito fácil falar dele, porque Ele é um amigo. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que Ele não chamou a gente como um empregado. Ele chamou a gente como um amigo. Amém, querido? Ele quer ser o teu amigo. E se você ainda não percebe, se você não vê Deus como um amigo, Ele quer revelar essa amizade para ti. Se você não percebe que Deus ele pode ser como um pai na tua vida, Ele quer se revelar a ti. Amém, querido? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele só espera uma resposta nossa. Estava pensando hoje, e Ele espera que a gente diga sim para Ele. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu lembro que eu disse sim para Ele. E aquele sim mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, tem mudado ainda a vida da minha família. A Bíblia sempre chama as pessoas meio, sabe, aqueles que são meio improváveis, assim, sabe? E eu percebo que eu era um improvável do Senhor, sabe? E o Senhor foi muito bom. O meu destino era ruim, sabe? Como eu era muito novo ainda, tinha 15 anos e eu estava conduzindo a minha vida de uma maneira muito errada. Tá aí o meu amigo Valmor hoje, né, amor? Estou feliz que tem um amigo meu que está aí, que me ajudou bastante na minha conversão, que não desistiu de mim. Quero honrar a tua vida aí, cara. O Valmor era todo meio erradão ainda, mas ele queria Deus. Ele ia lá, me obrigava a ir na igreja. Uma vez ele quis bater em mim. Não, tu vai, senão eu vou te bater.
Eu era meio pequenininho assim, né? Eu falei, então eu vou, né? Vai que ele me bate mesmo. Não, pra te ver como eu era. Se agora eu cresci, né? Cara, então, Deus, ele me chamou e ele me perdoou. E quando eu recebi esse perdão de Deus, foi isso que mudou a minha vida, sabe? Foi isso que mudou quem eu era. Foi isso que mudou tudo, cara. Tudo, foi esse perdão que eu recebi. É por isso que eu acredito que, é por isso que a Bíblia diz que o perdão, o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecado. Porque só alguém que estava numa situação muito ruim para reconhecer que ele é tão bom na nossa vida. Assim como Pedro que disse isso, ele negou, ele errou, ele fez tudo de errado. Mas ele disse, só alguém tão bom para me perdoar dessa maneira. Só alguém muito bom. E eu quero te encorajar a dizer sim para o Senhor. Se você não conhece a Deus, diga sim para Ele. E se você já conhece a Deus, diga sim para aquilo que Ele vai te pedir. Amém, queridos? A nossa vida com Deus, ela é feita de sim e de não. A gente tem a opção de dizer sim e de dizer não para Deus. Eu lembro que quando eu fui para o Senhor, eu queria saber como fazer a vontade de Deus. Só que naquela época eu não perguntava para Deus, eu perguntava para as pessoas, o que eu faço? Eu lembro que tinha uma velhinha lá que dizia para mim assim, tu tem que se batizar. E daí eu, beleza, vou me batizar. Me batizei. Depois, tu toca? Eu toco. Então tu tem que tocar no louvor. Beleza, então eu tenho que tocar no louvor. Depois eu perguntei, o que mais eu preciso fazer? Tu tem que ir para o monte. Já fosse para o monte orar? Não, então vai para o monte que Deus gosta disso. Fui eu para o monte. E eu comecei a querer saber o que agradava a Deus. E fiz muita coisa boa, muita coisa que eu aprendi. Até um dia que eu percebi que eu podia falar diretamente com Ele. Amém? Você sabia que você pode falar com Deus? Sabia disso? Parece um negócio simples, né? Mas muitas pessoas ainda falam com outras para essa outra pessoa dar uma resposta para ela. Cara, você pode falar com Deus. Deus, Ele está te ouvindo, Ele está querendo te ouvir. Ele está pronto a te ouvir. Sabia disso? E Ele não só quer te ouvir, mas Ele quer te entender, Ele quer te perdoar, sabe? Ele quer... É por isso que Ele é o nosso amigo, né? Ninguém lida com um amigo meio... grande amigo, és tu. Amigo é amigo, cara. A gente abraça, chora junto, conta o que aconteceu de errado, não é assim? E Deus, Ele quer ser esse amigo na nossa vida. Esse Pai tão presente. E eu fico muito feliz, porque Ele é tão bom assim. A gente é meio ruim às vezes, mas Ele é bom. A bondade dEle cobre a nossa ruindade. Sabia disso? Tu és santo, Deus. E o engraçado, que quando eu digo sim para Deus, automaticamente eu preciso dizer não para aquilo que não é de Deus, não é assim? Se eu digo sim para a bondade de Deus, eu preciso dizer não para a maldade, não é assim? Funciona? Se eu digo sim para as coisas que vêm de Deus, eu preciso dizer não para aquilo que não vem de Deus. Estamos juntos, querido? Então que a gente aprenda a dizer o sim para o Senhor e dizer não para tudo aquilo que não faz parte de Deus, querido. Que Ele vai conduzir a nossa vida, Ele é o bom pastor, Ele vai nos socorrer. Diga não, cara. Às vezes não é fácil não dizer não. Eu lembro no começo, não era fácil dizer não para aquelas propostas, sabe? E todo dia o pecado ele vai vir e vai bater no nosso coração, sabia disso? Eu vou dizer sim para Deus, vai ficar tudo certo. Não. O pecado todo dia vem e bate na porta do nosso coração. Mas você tem uma opção de dizer sim para o pecado, ou se dizer sim, de dizer sim para o Senhor. E eu quero te encorajar a dizer sim para o Senhor. Amém? E Deus, a gente fala muito sobre as coisas que a gente faz para Deus, sabe? Eu faço isso para Deus, eu faço aquilo. O meu ministério é esse, não sei o que lá.
Mas na verdade, Deus ele não está tão preocupado com o que você faz para Ele. Mas Ele está preocupado com o que você é para Ele. Né? Às vezes a gente fala tanto sobre adoração, né? Ah, que adoração, isso, aquilo, mas na verdade Deus não está procurando a adoração. Ele está procurando o adorador. Ele está procurando você. Ele está procurando o seu coração. Estamos juntos? É o seu coração que Ele quer. Eu lembro que eu me esforcei muito para fazer 1000 coisas para Deus. E depois de anos Ele falou para mim, Fabiano, é muito legal tudo isso que tu está fazendo, mas eu quero o teu coração. Tem muita gente que se esforça em fazer coisas para Deus e começa a ficar até sem tempo para Deus. Sabia disso? E Deus, Ele deseja o nosso coração. Mais que tudo. Ele não procura adoração, Ele não quer as coisas que a gente faça, Ele quer a gente. Se o nosso coração for dele, daí sim, tudo que eu fizer vai ser dele. Quando eu for trabalhar, eu estou trabalhando para Ele. Quando eu estou na igreja fazendo louvor, ou ficando na recepção, ou recebendo os carros, ou fazendo qualquer coisa, cara, você está fazendo para Ele, porque o seu coração pertence a quem? A Ele. Amém, queridos? É isso que Ele quer de nós. Ele não quer as coisas que a gente pode oferecer. Ele quer o nosso coração, antes de tudo. Uma vez um cara chamado Abraão, ele tinha uma promessa de ter um filho. E quando ele ganhou esse filho ficou tão importante, ele foi tão importante, que aquele filho começou a tomar um espaço na vida de Abraão, que pertencia a Deus. E certa vez Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, sacrifica o seu filho para mim, me dê o teu filho. Abraão foi lá e quis oferecer Isaac para Deus. Só que chegou na hora, vocês conhecem a história, Deus não deixou. Agora eu pergunto uma coisa, Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não, o que Deus queria, cara? Deus queria o coração obediente de Isaac, de Abraão. É o seu coração obediente que Ele deseja, cara. Amém? Uma vez eu vi uma história de um casal, que Deus pediu um negócio para eles. Pediu que desse um notebook para outra pessoa. E na época, um notebook era um negócio muito legal, assim, sabe? Hoje em dia não é muita coisa, né, notebook? Mas naquela época o notebook, era massa. E esse casal foi lá. E deu o notebook. Ai, o notebook, chorando, né? Ai, meu notebook, meu Deus do céu. E a pessoa que recebeu o notebook pegou, devolveu para ela e falou, não, pode pegar de volta. Falei, como? Deus, Ele só estava provando teu coração. Deus, Ele não está interessado no teu notebook. Deus está interessado na tua vida, no teu coração, querido. Amém, querido? É só uma história para vocês entenderem um pouquinho o que Deus quer da gente. Tem gente que vem me procurar e pergunta, Fabiano, não sei o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Isso e aquilo. O que eu faço? Eu vou para a África? Fico aqui? Cara, Deus quer o teu coração. Se quando você entregar o seu coração a Ele, depois Ele pedir mais alguma coisa, daí você vai obedecer. Mas antes disso, entregue o seu coração a Ele. Amém? E existia um povo, uma vez o Senhor reclamou através de um profeta dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu queria deixar um alerta para vocês que a gente não venha ser esse povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Amém, querido? Eu sempre falo para Deus, Deus, se não é para o meu coração estar do teu ladinho, eu prefiro não tocar, eu prefiro não fazer nada. Quantos estão entendendo isso que eu estou falando? Amém, queridos? Ele quer o teu coração e Ele não quer dividir o teu coração com nada e nem ninguém. Você é precioso para Ele. Que a gente honre com os lábios, mas com o nosso coração também. Que tudo que a gente canta seja de coração, seja de verdade para Deus. Não seja uma mentira. Amém?
queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. E diz assim, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, queridos? E eu andei pesquisando sobre isso que Jesus falou, e eu descobri que quando ele fala ali, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, na verdade, o que ele disse ali foi o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Eu acho que tem alguma versão aí, em vez de guarda, fala obedece? A tua fala? Se não me engano, a King James fala. Então tem uma diferença de guardar e de obedecer, não é verdade? Eu posso guardar os mandamentos de Deus, mas eu posso não obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos, eu posso ter os mandamentos do Senhor, mas não obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Então, para mim amar a Deus, eu preciso fazer o quê? Obedecer, não é verdade? Eu preciso guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Senão não resolve nada, gente. A gente vir no culto, cantar para Ele. Ele quer que a gente obedeça a Ele. Ele quer ouvir o teu sim a Ele, dia após dia. Então diga o teu sim a Ele. Obedeça a Ele, querido. Ah, papai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se revela a nós, Senhor, com teu amor. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Em Mateus 19, versículo 16, conta uma história de uma pessoa que o Senhor não falou o nome. Ele chamou ele de jovem rico. E eu queria que você ouvisse. E eis que se aproximando dele, um jovem rico, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão a só a Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O que ele disse aqui? Se alguém quer entrar na vida eterna, o que é para fazer? Guardar os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ou se queres realmente receber a vida eterna, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém, queridos? Então esse jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, se aproximou de Jesus e falou: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou: guarda os mandamentos. Ele olhou para Jesus e falou: qual mandamento? Jesus respondeu. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus, tudo isso eu tenho feito desde novinho. Em outras palavras, ele disse o quê? Jesus, eu sou top. Esses mandamentos aí eu faço tudo. Eu cumpro isso desde novinho. E Jesus olhou para ele e falou o quê? Já que é assim, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Depois disso, querido, a Bíblia diz que o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Então, o que eu entendo com isso? Aquele jovem, ele guardou os mandamentos, ele até praticava. Mas Jesus olhou para ele e falou o seguinte: vai, vende tudo que tu tem e me segue. E ele não teve coragem de fazer isso. Eu sempre digo que esse jovem, ele podia ser outro discípulo de Jesus. Porque Jesus falou o que para ele? Vem e me segue. Não é verdade? Mas ele se entristeceu e falou, porque ele tinha muitas propriedades. E eu entendo que o coração daquele menino, daquele jovem, o que ele tinha, ocupava no coração dele um espaço maior que Deus. E eu entendo com isso que a gente pode ter tudo nessa terra, mas nada pode ocupar um espaço que pertence a Deus, querido. Amém? Deus, ele não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Ele quer saber se tudo que você tem não toma um espaço que pertence a Ele. Amém, querido? Existe um espaço no teu coração que pertence a Deus. E Ele não quer dividir isso com ninguém e com nada. E se tiver alguma coisa no nosso coração que está no lugar daquilo que é de Deus, Ele vai dizer para nós: vende isso, abre mão disso e me segue. Só que ao contrário desse jovem rico, eu quero te encorajar a dizer sim. Esse jovem rico, se ele tivesse dito sim ao Senhor, eu acredito que ele seria um dos discípulos de Deus, de Jesus. Eu acredito que o nome dele ia estar escrito na Bíblia e a gente ia olhar para a Bíblia hoje e dizer: nossa, esse jovem foi massa. Não é verdade? Então que a gente não deixe nada tomar o lugar que pertence a Deus no nosso coração. Amém, querido? Amém. E eu quero dizer para vocês que é isso que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. É sobre obediência. Obedecer é bem melhor. Se eu fosse até falar alguma coisa hoje sobre isso, seria uma frase, eu diria que obedecer é melhor. E quem obedece ama. Não é assim que a gente leu ali? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E se você, eu amo a Deus, como que você vai provar que ama a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, querido. Amém? É preciso ter os mandamentos. E aquele jovem rico, ele tinha os mandamentos. Ele foi ensinado na igreja, mas chegou a um certo ponto que ele não quis mais. Não é assim que aconteceu? E eu queria dizer que a gente deve dizer sim a Ele. E que eu não preciso só ter os mandamentos do Senhor, mas eu preciso obedecer. Amém, querido? E eu digo mais, eu costumo dizer que a Bíblia, ela não devia se chamar Bíblia. Ela devia se chamar Manual da Vida. É ou não é? Manual da Vida. Por que eu digo isso? Eu gosto de mexer com som, com essas coisas que a gente usa aqui. E uma vez a gente foi morar num projeto social e a gente ganhou de presente uma mesa dessas de som. E era uma mesa da Yamaha de 40 e poucos canal. E eu descobri que um botão daquela mesa tinha 7 funções. Só um botão. E eu olhei para os outros 200 botões que tinha e pensei: tô ralado, né? Como que eu vou mexer nessa mesa? Sujou. E daí eu fui procurar o quê? O manual. Daí achei o manual. Fiquei felizão. Beleza, achei o manual. Quando eu abri o manual, era em japonês. Daí eu falei: sujou de novo. Ou eu acho alguém que fala japonês, ou sei lá o que vai ser da gente. Eu pesquisei na internet, até que eu achei o manual da mesa, comecei a ler. E descobri cada função que tinha aquela mesa. Aprendi a mexer nela. E foi muito legal. E às vezes a gente quer saber, o que eu aprendo com isso? O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente quer saber alguma coisa. O que eu devo fazer na minha vida? Como que eu faço assim na minha vida? Cara,
A resposta disso está aqui. Existe um manual para a nossa vida também. Assim, quando você compra uma televisão, um micro-ondas vem com um manual. Deus te fez, cara, e Ele fez um manual também. E esse manual se chama Bíblia. Hein? E eu lembro que eu tentei mexer naquela mesa sem olhar o manual e deu tudo errado. Daqui a pouco eu parei e pensei, eu vou estourar tudo isso aqui de repente, né? E assim a nossa vida, quando a gente começa a viver ela, não baseando ela na Bíblia, nos mandamentos de Deus, eu acredito que dá tudo errado. A nossa vida, eu acredito que não funciona de um jeito certo. Não é verdade? Então, querido, para te funcionar de um jeito melhor, você precisa ler o manual. E Deus deixou esse manual para ti, é a Bíblia, é a palavra dele, é os seus mandamentos. E é por isso que eu estou dizendo hoje que você é uma pessoa esperta, você vai obedecer. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem gente que vem procurar e fala assim, eu vou obedecer a Deus para Deus. Querido, você não obedece a Deus para Deus ficar melhor. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus é imutável, que Deus ele é o mesmo. Ele era e é e há de vir, ele não muda. Se você obedecer ou não, ele vai ser o mesmo. Mas você não vai ser o mesmo. Eu tenho certeza, se você começar a obedecer esse manual, sua vida vai mudar. O seu jeito de pensar vai mudar. E eu te garanto que você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Deus ele vai ficar feliz também, mas a pessoa que vai ter o maior benefício vai ser você. É você que vai ficar bem. Deus ele continua o mesmo. Você obedecendo ou não. Deus ele é o mesmo. Mas você não vai ser o mesmo se você dizer sim a Ele e obedecer. Amém, querido? Tamo junto? Então diga sim a Ele. Vale a pena. Vale a pena dizer sim, cara. Há 12 anos atrás, quando eu disse sim, eu olho para trás hoje e penso, mas valeu a pena. Eu devia ter dito mais uns 200 sim. Valeu a pena. Valeu muito a pena, querido. E eu quero dizer uma coisa a respeito disso, de obedecer a Deus, que o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu e a Maiara, nos últimos dias, Deus está falando muito com a gente sobre isso. Ele está falando sobre obediência. E Ele me disse algo que eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, Fabiano, sabia que a tua obediência te coloca num caminho seguro? O que isso quer dizer? Se eu obedeço a Deus, eu vou estar caminhando de uma forma segura, por um caminho seguro nessa terra. Amém? E eu queria usar um exemplo, uma pessoa, um profeta da Bíblia, chamado Jonas. Quem conhece a história de Jonas aqui? Conhece? É aquele cara que não obedeceu, fugiu, o peixe veio, engoliu ele e cuspiu de novo na praia. Jonas era um profeta, era um homem de Deus, amém? Ele era. Só que chegou uma certa... Eu vejo muitas pessoas hoje assim, sabe? As pessoas dizem sim para Deus, as pessoas são de Deus, é uma bênção. Só que chega uma hora que Deus pede alguma coisa para elas. E elas olham para Deus e falam, ô Deus, isso daí não dá não. Isso aí, até agora deu, mas isso aí não vai rolar, Deus. E Jonas foi assim. Deus mandou ele pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade tinha tinha um histórico de não receber muito bem as pessoas, e o negócio lá era tenso. Jonas olhou para Deus, olhou para o outro lado e falou, opa, eu vou me mandar. E Jonas tentou fugir de Deus, querido. Jonas pegou um barco lá, saiu no barco, e chegou lá no meio do oceano, veio uma tempestade. E começou o barco querer virar, até que de repente o pessoal do barco começou a olhar um para o outro e dizer, olha, está acontecendo isso com a gente porque tem alguém aqui que desobedeceu a Deus. Daqui a pouco eles fazem um jogo lá e caem em Jonas, daí Jonas confessa, realmente, eu não obedeci a Deus, eu estou fugindo e sujou. Vamos tudo morrer. E eles pegam o Jonas e jogam o Jonas no mar. E aquela tempestade se acalma.
E aquele pessoal que ficou no barco fica com temor, assim, oh, era Deus mesmo. Sabe? E de repente vem um peixe grande, a Bíblia não fala se é uma baleia, se é um tubarão, sei lá o que que é, mas era um peixe bem grande. Ou o Jonas era igual eu, assim, né? Um dos dois. Um dos dois. Né? Uma piava também não, né? Ah, daí o bicho avacalhou. Podia colocar sei lá, né? Uma tainha. Né? Daí o peixe grande foi lá e abocanhou Jonas. Engoliu Jonas. Jonas naquela situação difícil, lá dentro do peixe, devia estar bom, né? Lá, né? Daí Jonas começa a falar com Deus, né? Ah, Deus, me tira daqui, eu desobedeci, foi mal. E de repente o peixe, Deus dá uma ordem para aquele peixe. E o peixe gospe Jonas lá na praia. E quando Deus gospe o Jonas lá na praia, Deus manda o peixe cuspir, Deus dá outra oportunidade para Jonas de obedecer. E o Senhor Deus falou para mim que tem muitas pessoas no nosso meio que elas estão numa situação difícil. E essa situação difícil foi fruto de uma desobediência. Amém, queridos? Só que Deus, Ele é tão bom, querido, que Ele vai pegar essa desobediência e vai te dar outra oportunidade de obedecer. Amém? Nos últimos dias o Senhor Ele tem compartilhado isso no nosso coração. E Ele vai pegar o teu erro, Ele vai pegar a maldição e vai transformar em bênção. Isso é bom, não é? Isso é muito bom. Só que existe um negócio ruim no meio de tudo isso. A consequência dessa minha desobediência eu vou ter que colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Jonas, ele colheu. Foi bom ser jogado no mar? Foi? Foi bom ser comido pelo peixe, ficar 3 dias lá dentro, pensando que ia morrer? Foi ruim. Foi tenso o negócio. Mas Jonas passou por isso, sobreviveu e Deus deu outra oportunidade. Querida, eu quero te dizer que quando você sair dessa situação difícil que você está vivendo, Deus Ele vai te dar outra oportunidade de obedecer. E eu quero te encorajar a dizer sim. Amém, querido? E a nossa vida com Deus, eu coloquei até aqui, ó, GPS de Deus. Por que GPS de Deus? Deus, Ele ajuda a gente. Se a gente está caminhando num lugar seguro. O lugar seguro é o quê? É a obediência. De repente eu entro em desobediência. Eu saio do lugar seguro e caio em outro lugar, não é? Vou por outra rua. E daí quando a gente erra uma rua no GPS, quem usa GPS, aí o que acontece? Recalculando. Não é assim que aquela vozinha chata fala? A gente erra a rua e o GPS fala, recalculando. Então quando a gente erra, Deus olha pra gente e fala o quê? Vou recalcular. Só que não sei se você sabe, quando a gente erra a rua e vai recalcular, é bem mais difícil, não é? A gente entra nos becos muito louco, entra em umas estradas de chão cheias de buraco. Quer ver se é um lugar que tu não conhece? É bem ruim. Então essa dificuldade vai acontecer, querido. Deus, Ele vai recalcular a tua vida. Mas vai ser meio difícil. Mas eu queria que você permanecesse firme nessa dificuldade. Que em meio a essa dificuldade, quando isso passar, Ele vai te dar uma oportunidade de dizer sim para Ele. Amém, querido? E talvez você olhe para mim e fale, mas eu não desobedeci a Deus. Querido, então continua dizendo sim. Continua nesse lugar seguro, nesse lugar de obediência. Amém? Continua nesse lugar. Esse é o melhor lugar para se estar. Amém? Ele quer nos conduzir por um lugar seguro. Tu és santo, Deus. Papai do céu. E quando você chegar naquele lugar que o Senhor vai te levar, lá na praia, o peixe comeu Jonas, cuspiu lá na praia. Quando você chegar lá na praia, você vai ter uma coisa também para fazer. Você vai precisar se arrepender. Não é verdade?
Deus ele sempre vai estar disposto a perdoar a nossa vida, a cobrir todos os nossos erros com seu amor. Mas Ele deseja só uma coisa de nós, é o arrependimento, querido. Então que o nosso coração seja arrependido, seja um coração disposto a ouvir e a obedecer. E se você errar, que o seu coração seja disposto a se arrepender diante dEle. Amém, querido? Uma vez um cara chamado Pedro, ele prometeu 1000 coisas para o Senhor. E chegou na hora H, ele negou, fugiu. Jesus foi morrer numa cruz e Pedro ficou lá, com remorso. Depois de alguns dias, Jesus ressuscitou, apareceu para Pedro numa praia e perdoou Pedro. E Pedro se arrependeu de forma verdadeira. Querido, não sei se você sabe, mas a história conta, a história da igreja conta, que quando Pedro foi morrer, fizeram uma cruz e falaram: Pedro, tu vai morrer numa cruz, do mesmo jeito que o teu mestre. Tu nega Jesus? E Pedro falou o seguinte: não, eu não nego a Jesus, mas eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês me preguem nessa cruz, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que o meu mestre foi. Querido, só alguém com muito arrependimento para fazer uma coisa dessa. Ele ia ser morto numa cruz, do mesmo jeito que Jesus foi morto. Sabe, na primeira vez, quando Jesus estava indo para a cruz, ele agora ele estava ali diante da cruz de novo. E ele falou: eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que o meu amigo Jesus morreu. Então deixa essa cruz de cabeça para baixo e deixa eu morrer assim, porque eu não sou digno. Amém, queridos? Só alguém muito arrependido para fazer isso. Eu queria te convidar para ficar de pé agora. E eu quero dizer que obedecer é melhor, querido. Obedecer é bem melhor. E se por acaso você saiu deste lugar de obediência, o Senhor hoje está te dando uma oportunidade de se arrepender e de voltar ao lugar seguro que Ele te preparou. Amém, queridos? Tu és santo, Deus. Feche seus olhos, querido. Comece a falar com teu Deus.